Ok? Apocalipse capítulo 11. Então, para essa noite, eu falei 11, vamos corrigir já de cara, é Apocalipse capítulo 10, na verdade, e 11 para essa noite. E hoje é a terceira semana desde que nós não nos encontramos, mas, né? Primeira quarta-feira eu tinha um compromisso pessoal, na segunda quarta-feira nós tivemos um temporal terrível em Porto Alegre, onde muitos irmãos perderam conexão com a internet, então a gente transferiu para hoje, mas do que a gente tinha visto em Apocalipse até aqui, o primeiro capítulo é mais uma introdução ao livro de Apocalipse e apresenta Jesus Cristo em toda a sua glória, exaltado. E esse Jesus exaltado tinha mensagens específicas para 7 igrejas da Ásia. Isso foi o capítulo 2 e o capítulo 3. Os nossos irmãos estavam enfrentando severa perseguição do Império Romano, representado pelo imperador Domiciano. E depois daquelas eh, cartas, daquelas 7 cartas, onde Jesus elogia aspectos em que as igrejas estavam indo bem e, ao mesmo tempo, ele intercala com ajustes que eles precisavam fazer. No capítulo 4, então, João é levado para uma nova modalidade de revelação, e ele tem uma porta aberta ao céu, ele é convidado a entrar e ele vê Deus exaltado no alto sublime trono, sendo glorificado pelas criaturas celestiais mais exaltadas, e no capítulo 5 apresenta Jesus também glorificado novamente, um leão, que ao mesmo tempo era um cordeiro, que havia sido morto, mas ressuscitado, foi encontrado no céu como o único digno de tomar o livro que estava na mão direita de Deus. E quando ele toma aquele livro da mão direita de Deus, céus, terra, toda a criação irrompem em louvor a Deus Pai, mas igualmente a Cristo glorificado. E depois Apocalipse 6, então, começa a revelação desse livro que ele tomou da mão de Deus, que era um livro selado com 7 selos, e cada selo é aberto, e um cavaleiro é chamado nos 4 primeiros selos, e esses 4 primeiros selos representavam então o juízo que iria cair contra o Império Romano que estava perseguindo os nossos irmãos do primeiro século. Juízos parciais, então. E no quinto selo nós temos, sim, o grande drama do livro. Nós temos as almas dos mártires estão debaixo do altar e perguntando até quando Deus não vai vingar o sangue dos justos que estão sofrendo por testemunharem o nome de Jesus. E a eles foi dada uma veste branca, e com essa veste branca também um pedido de paciência que eles aguardassem, porque mais irmãos ainda precisavam morrer dando testemunho do evangelho. E aí vem o sexto selo, e o sexto selo, então, é apresentado a ideia que o mundo do Império Romano vai cair, mas a igreja vai continuar. E entre o sexto e o sétimo selo, nós tivemos um intervalo onde 144 mil são selados, representando o povo de Deus na terra que estava perseguido, mas protegido por Deus. E depois, capítulo 7, 9 a 17, a igreja triunfante no céu, que eram aqueles que estavam morrendo, estavam vindo da grande tribulação, estavam diante do altar de Deus no céu, já glorificados e exaltando o Senhor. E então nós tínhamos a expectativa da abertura do sétimo selo, mas capítulo 8, versículo 1, nós tivemos meia hora de silêncio, e depois sim, 7 anjos se apresentaram, 7 anjos que estão sempre diante da presença de Deus, e aí é, o sétimo selo abre-se em 7 trombetas. E as 7 trombetas nós estudamos do capítulo 8, no versículo 7, até o capítulo 9, versículo 21. Então, nós estudamos as 6 primeiras trombetas, e as 4 primeiras representavam, de novo, outros juízos parciais de Deus que estavam caindo contra o Império Romano, que estava perseguindo a igreja. E os 4 primeiros juízos que caem é contra a natureza, 1/3 somente da natureza, e a ideia é que Deus está acabando com a infraestrutura do império. E depois, então, tem uma águia que aparece, capítulo 9, versículo 13, anunciando 3 ais, que são as 3 últimas trombetas, e aí a quinta trombeta, que foi o primeiro ai, representava a corrupção interna no Império Romano. Um anjo caído abre a porta do poço do abismo, uma fornalha sobe com uma fumaceira, e gafanhotos demoníacos saem lá de dentro, e eles são como que tem cauda de escorpiões que ferem os homens durante 5 meses, representando o juízo contra os perseguidores. Era somente contra aqueles que não estavam selados, e o tormento causado por esses escorpiões era tão grande que os homens desejavam morrer, mas eles não podiam morrer. Era uma praga que trazia sofrimento mesmo.
e representa para a gente as consequências do pecado. O pecado sempre traz consequência, sempre que os homens se envolvem com as trevas, sofrimento vem aí, e a própria corrupção interna do império estava corroendo o império por dentro, e eles iriam sofrer então por causa dos seus próprios pecados, e a sexta trombeta representou os exércitos inimigos que iriam, nesse ataque externo, também contribuir para a queda do Império Romano. E todos esses juízos parciais representados pelos 7 selos e as 6 trombetas até aqui, tinha uma meta, capítulo 9, versículo 20 e 21, no final da sexta trombeta. Deus estava disciplinando os perseguidores na expectativa de que eles se arrependessem, mas depois de tanto juízo, eles não se arrependeram, diz capítulo 9, versículo 21, dos seus pecados. Eles continuaram adorando os demônios, os ídolos de ouro, prata e cobre, de pedra e pau, que nem podem ver, ouvir andar, nem se arrependeram dos assassinatos, das feitiçarias, nem da prostituição, nem dos furtos. Então, isso explica um pouco a ideia de a igreja continuar testemunhando e morrendo. De um lado, Deus está protegendo o seu povo, eles continuam o seu testemunho, em perseguição estão morrendo, estão indo direto para o céu. E isso está acontecendo porque, do outro lado, Deus, ainda com misericórdia, através de juízos parciais, tem a expectativa que os perseguidores se arrependam. Mas depois de tanto juízo, deu para ver 9, 20 e 21 que eles não se arrependeram. E se com diversos juízos parciais eles não se arrependeram, o que mais Deus pode fazer, se não de fato defender a sua igreja totalmente, fazer justiça e acabar com o império? O resto do livro vai tratar sobre essa ideia, já que os homens não quiseram se arrepender depois de tanta disciplina do Senhor. E aí a gente vai para um outro intervalo. Lembra que lá entre o sexto selo, capítulo 6, versículo 12, até o final do capítulo lá 6, e o sétimo selo, no capítulo 8, nós tivemos um intervalo para mostrar os selados que representavam os protegidos de Deus na terra e mostrar o que estava acontecendo com os mártires que estavam indo diretamente para a presença de Deus. Agora, entre a sexta e a sétima trombeta, a gente vai ter um intervalo também. E esse intervalo nos capítulos 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 14, nós vamos ter então 4 cenas diferentes nesse intervalo. E o capítulo 11, especialmente versículos 1 a 14, é paralelo à lição do capítulo 7, do intervalo do capítulo 7. Mas a gente vai lendo agora e a gente vai compreendendo e crescendo. Eu creio que a gente fez um bom resumo, porque a gente não se encontrava há algum tempo. E agora, anota comigo, então, capítulo 10, versículos 1 até o versículo 7. Diz assim: Vi outro anjo forte, descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões, as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, é importante que a gente entenda essa transição do final do capítulo 9 e o início do versículo 10. Final do capítulo 9, versículos 20 e 21, depois de diversos juízos parciais, a expectativa de Deus é que os perseguidores se arrependessem, mas com dureza de coração eles não se arrependeram e continuaram adorando ídolos, inclusive o imperador, e continuaram assassinando a igreja e cometendo outros pecados. Agora, capítulo 10, nessa transição, nesse intervalo, o que João vê nessa cena simbólica é um anjo forte. Esse anjo está envolto numa nuvem, com um arco-íris por cima da cabeça, o rosto dele é como o sol,
e aí ele tem as pernas como coluna de fogo, e ele tem na mão um livrinho que está aberto. E aí, então, versículo 2, ele ainda põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e dá para imaginar o tamanho da grandeza desse anjo. E aí, então, versículo 3, ele brada em grande voz, rugindo como leão, e quando ele brada, desferem os 7 trovões agora as suas próprias vozes. Então parece que a sexta trombeta, ou a sétima trombeta, iria se abrir em 7 trovões. Lá viria mais juízo contra o império, é a ideia. Você teve 7 selos, você teve 7 trombetas representando juízo parciais, agora você teria 7 trovões. Porém, lembra capítulo 9, 20 e 21, que os homens não se arrependeram apesar dos outros diversos juízos parciais que Deus havia derramado. E aí, logo que os 7 trovões falaram, seria a revelação de mais juízo contra os perseguidores, o João ia escrever. Ele ia escrever sobre esses novos juízos que iria cair contra o império. E isso está em consonância com a ordem que Deus deu para ele no capítulo 1, versículo 11. Tudo o que ele via, ele tinha que escrever a revelação e entregar para as 7 igrejas da Ásia. E em obediência ao que está escrito no capítulo 1, versículo 11, ele já ia escrever o que esses 7 trovões revelaram de mais juízo que iria cair. Mas aí ele ouve uma voz do céu, capítulo 10, versículo 4, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que ele viu em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que é Deus, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e o que foi dito é: já não haverá demora. A ideia é: chega de juízos parciais contra o império. Eu derramei juízos parciais como disciplina para que eles se arrependessem. Mas capítulo 9, versículo 20 e 21, eles decidiram por não se arrepender. Os 7 trovões seria mais juízo na expectativa de que se arrependessem. Mas quando Deus viu do céu que a disciplina não estava adiantando e que com o coração endurecido eles continuaram no seu caminho de perseguição e de pecado, Deus então agora elimina a ideia da revelação dos 7 trovões no sentido de já não haverá demora, não tem mais juízo. Já que eles não querem se arrepender, a minha mão vai pesar mais firme sobre eles e, versículo 7, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, depois a gente vai olhar para essa 7ª trombeta ainda essa noite, se Deus permitir, no final do capítulo 11, então iria se cumprir o mistério de Deus, segundo ele anunciou para os servos dele, os profetas no Velho Testamento. O que é isso que Deus anunciou para os servos e para os profetas no Velho Testamento? Nós vamos entender isso um pouco melhor quando a gente olhar para a 7ª trombeta no final dessa aula, mas eu já adianto algumas coisas que a gente já estudou no Velho Testamento, especialmente quando a gente estudou Ezequiel capítulo 36 e 37, 38 e 39. Você lembra que dos capítulos 4 a 24 de Ezequiel, Deus disciplinou a nação dele, Israel, pelo constante envolvimento com o pecado durante um longo tempo, inclusive eles foram para o cativeiro. E aí, capítulo 36 e 37, em Ezequiel, comunica a ideia de Deus restaurando o seu povo, a comunhão com ele depois do cativeiro, e Deus então está estabelecendo o reino dele sobre o seu povo, inclusive olha para a época do Messias. E depois do estabelecimento do seu reino, anunciado no capítulo 36 e 37, aparece Gog de Magog contestando o reino de Deus que havia sido estabelecido. E Gog de Magog estão em Gênesis capítulo 10, na genealogia, e representava as nações que eram inimigas de Deus desde sempre. Então, o Ezequiel pegou essa ideia de Gog e de Magog e utilizou simbolicamente como Deus estabelece o seu reino e as nações contestam esse reino. E na medida em que as nações contestam esse reino, Deus defende o seu povo, defende o seu reino e esmaga os inimigos. É o que aconteceu em Ezequiel 38 e 39.
Mas para que a gente possa entender um pouco melhor isso, nota comigo o Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Esse é um salmo messiânico que aponta para a ideia de o dia em que Deus iria estabelecer o Messias dele, que é Jesus. E o que nós temos então no contexto do Salmo 2 é: Deus estabelece o seu rei e as nações contestam esse reinado do Messias, e Deus então, através do seu Messias, esmaga as nações que contestam o reinado do Senhor. É a mesma ideia de Ezequiel 36 e 37, ligado com 38 e 39. É a mesma ideia de Joel capítulo 2 e 3, e é a mesma ideia do que a gente está vendo agora em Apocalipse, capítulo 10 e 11, especialmente quando a gente chegar na sétima trombeta. É a mesma ideia do que a gente vê em Atos capítulo 2, Deus estabelece o seu reino em Atos 2, e Atos 3, Pedro e João estão pregando no templo. Em Atos 4, as nações contestam o reinado do Senhor pela perseguição do Sinédrio. E o que o Pedro fez com João depois, quando eles procuraram a igreja, foi citar esse salmo como evidência do que Deus já havia predeterminado e queria acontecer. Sempre na história que Deus estabelece o seu reino diante das nações, elas contestam o reino do Senhor. E depois de contestar o reino do Senhor, elas são esmagadas pelo Senhor. Na época do Império Romano é exatamente isso que está acontecendo. Deus tem o seu reino estabelecido, que é a sua igreja, e o Império Romano está contestando. Deus, através de disciplinas parciais, está tentando fazer com que os perseguidores parem com isso e se convertam. Mas já que eles querem continuar se levantando e não se arrependem, Deus então vai estabelecer o seu reino, vai manifestar de maneira concreta o seu reino diante dos inimigos e vai esmagá-los. Mas olha capítulo 2 então do Salmo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Agora o Messias assume a palavra no Salmo e está apontando para Jesus 1000 anos antes. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, aqueles que se levantam contra o reinado do Messias, sejam prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. O melhor é servir, versículo 11, o Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, quer dizer, aceitem o reinado do Messias, para que ele não se irrite e vocês não pereçam no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e bem-aventurados são todos aqueles que se refugiam. Então, o salmista abre esse texto de uma maneira bastante impactado. Que absurda e futilidade é essa das nações de quererem se levantar contra o Senhor e contra o ungido dele? A ideia de tentar romper os laços e abandonar a ideia do reinado do Messias. E o Salmo diz que o Senhor está olhando para esses pigmeus lá na terra, que estão se levantando contra o reino dele, e o Senhor está sentado no seu trono rindo. E depois de um tempo de rir um pouco do absurdo desse movimento, de essas formiguinhas querendo se levantar contra o Todo-Poderoso, o Senhor, então, ele, na sua ira, fala. E a fala do Senhor é decisiva no Salmo. Quando ele fala, as nações se espalham. E entra o Messias e fala: o Senhor me constituiu como rei, e eu vou despedaçar os inimigos com vara de ferro, eu vou espedaçar como se fossem um vaso, como um caco de barro assim. E aí, então, tem versículo 10, a advertência para os reis para pararem contra essa rebelião e aceitarem o reinado do Messias, antes que a ira dele, versículo 12, se inflame e ele então despedace as nações. É melhor que elas se rendam, peçam condições de paz e elas possam então beijar o filho e se converter a ele. É a ideia de Apocalipse no capítulo 10.
Havia estabelecido a igreja dele no primeiro século. E agora é o reinado do Messias sobre a sua igreja. E agora o Império Romano estava contestando o reinado do Messias. Deus Pai havia colocado o seu filho como grande rei. Deus está enviando juízos parciais para que eles parem com esse absurdo. Já que eles não querem parar, não vai ter 7 trovões. Quando a sétima trombeta tocar, capítulo 10, no versículo 7, então vai se cumprir o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos e aos profetas. Quer dizer, ele vai trazer juízo total, ele vai mostrar de fato na manifestação das suas ações, afinal de contas, quem reina. Ok? Fica aberto para suas primeiras perguntas e comentários. Tá, pergunta? Jô, Pergunta? ele falou. Jô, Tá contigo a Viu? palavra, Tia Cléia. Desculpa, meu áudio tinha fechado aqui, não sei como. tá. Sabe o que que é, Jô? Ai, eu não consigo entender muito Apocalipse, mas isso aí tudo que tu falou já aconteceu? Sim, já aconteceu. Do contexto do livro, vamos lembrar que o livro foi escrito para 7 igrejas da Ásia, irmãos que faziam parte do reino de Deus, que é a igreja, estavam sofrendo intensa perseguição do Império Romano. A mensagem tem que fazer sentido para eles. A mensagem não tem que fazer sentido para 2000 anos depois ou para a época do fim. Então, são coisas que Deus estava anunciando. Deus sabia que a perseguição estava acontecendo. A igreja estava aclamando. Quinto selo mostrou isso em Apocalipse 6, 9 a 11. A igreja estava aclamando pela justiça divina, porque sangue justo dos cristãos estavam sendo derramados. E Deus disse: aguardem um pouquinho que eu já vou começar a agir. E ele estava agindo já através dos selos, representando os juízos parciais. Depois as trombetas, representando mais juízos parciais. Mas 9, 20 e 21 eles não quiseram se arrepender. Já que não quiseram se arrepender, não vai ter outros juízos parciais. Não tem a ideia dos trovões, não vai haver mais demora. Eu vou derramar completamente o meu juízo contra o Império Romano e vou defender a minha igreja. Essa é a ideia no contexto. Agora, aplicações práticas para nós, se tem hoje, temos aplicação prática daí. Sempre que a igreja é perseguida em qualquer lugar, e as aflições que muitas vezes em alguns lugares do mundo ainda irmãos enfrentam por causa do evangelho, Apocalipse serve como um livro que comunica essa ideia de que Deus está no controle e que se depois de um tempo os perseguidores não se arrependem, Deus, com a sua ação, manifesta o seu reino, derruba os perseguidores e a igreja continua. E isso vai ser feito definitivamente daí, logicamente, no dia do juízo, onde ele vai lançar no fogo do inferno para sempre aqueles que se levantam contra o reino dele e não assim entram em comunhão com o seu Messias e vai salvar para sempre os seus fiéis. Então, Ah, é alguma coisa que se repete, mas as questões mais específicas que a gente está lendo aqui, elas se cumpriram contra o Império, em primeiro lugar, romano, né, que estava perseguindo. tá bom, Jô, Tá bem? obrigada. Legal, tia. Irmão, Fala, boa Fernando noite. Amado. Boa noite. Bem, Bem, amado. sabe que saiu quando a gente lê esse 9 aqui, né? E o resto da manhã diz, todos que não tinham sido mortos pelas pragas, não abandonou aquilo que haviam feito as suas próprias mãos, né? Eles não abandonaram o pecado, não abandonaram os ídolos, não fizeram nada. E fica meio parecido com aquela passagem lá que Moisés tenta trazer o povo, né? E o povo também, né? Depois de tudo que Deus fez, né? Fica teimando, fica, né? O próprio faraó vendo tudo o que acontecia naquelas pragas todas, né? Não abandonava o pecado. O homem é muito difícil, resiste muito à verdade, né? Resiste muito a Cristo, né? Desde então, né? Uhum. Aí também está um bom exemplo de negar Cristo, né? Negar tudo que está Justamente. vendo e se aceitar essa verdade, né?
A ideia é muito paralela ao que aconteceu com o faraó no Egito mesmo, Fernando. Deus foi derramando juízos contra o Egito e o faraó foi cada vez se endurecendo mais, até que definitivamente Deus derramou a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos, inclusive o filho dele, e fez com que ele definitivamente expulsasse o povo de Deus do Egito rumo à Terra Prometida. Ainda assim, depois que o povo está em fuga já diante do mar, ele se arrependeu, né? Ter libertado o povo de Deus e enviou o exército dele lá, e aí morreram todos no meio do mar. Mas são lições paralelas mesmo, tem razão. Teimosia dos homens. E assim caminha a humanidade. E o que nós precisamos é tomar cuidado com isso nas nossas próprias vidas, de a gente não adquirir um coração teimoso, e a gente precisa andar dentro dos princípios do Senhor, e se a gente desvia e o primeiro resquício de disciplina cai, é melhor então que a gente se arrependa antes que Deus tenha que tomar uma decisão mais drástica de fazer algum juízo mais total, né? Muito bom. Desculpa. Agora, capítulo 10, versículo 8, nós temos é, algo parecido que aconteceu quando a gente estudou também o texto de Ezequiel. Você lembra que o apóstolo João ele está pegando o material de construção da literatura dele, que é o livro de Apocalipse, de livros do Velho Testamento. Eu vou ler esse texto aqui com vocês, depois eu vou ligar com Ezequiel capítulo 2, que aconteceu alguma coisa muito parecida. E você nota que o texto é simbólico e você entende que João literalmente não vai comer um livro. É uma cena dramática que representa a ideia dele ter que comunicar a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus e comunique a palavra de Deus. É a ideia simbólica. Mas 10:8, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele vai então até o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca ele vai ser doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, a voz do céu agora dá ordem para o João, que está participando da cena dramática, que ele pegue o livrinho que estava aberto na mão do anjo e que ele devore aquele livro. E na medida em que ele devorasse, então, na boca seria doce como mel, e no estômago seria amargo, e ele come, e justamente aquilo que foi anunciado para ele aconteceu. Comeu o livro, na boca doce como mel, mas no estômago era amargo. E essa ideia comunica as duas faces da mensagem que nós comunicamos da parte do Senhor. Seja João, seja qualquer servo do Senhor, seja inclusive nós hoje. A mensagem do Senhor, de um lado, ela comunica salvação para os que se arrependem, salvação para aqueles que se submetem ao reinado do Messias. Mas do outro lado é uma palavra que comunica amargura, consequências para aqueles que se rebelam contra o reinado do Messias. E esses dois tipos de mensagem, como diz Romanos 11:22, a bondade de um lado de Deus, mas a severidade do outro lado, é a mensagem total que nós precisamos comunicar. E às vezes a gente desequilibra para um dos dois lados. A gente comunica somente a ideia de salvação, de salvação, de salvação, de amor, de compaixão, mesmo que a gente veja que a pessoa está caminhando para o inferno. E se a gente fizer isso, a gente está falhando. Agora, do outro lado, às vezes a gente se torna desequilibrado para a ideia de falar somente de inferno, 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 e esquecer de falar sobre salvação. A mensagem do Senhor comunica as duas coisas. Ela é doce como um mel por um lado, mas ela também é amarga do outro lado. E para nós ela vai ser doce como um mel ou amarga, dependendo da decisão que a gente for tomar. Se nós formos rebeldes, ela vai ser amarga, porque ela traz juízo e condenação. Mas se nós nos submetermos ao reinado do Messias, ela vai ser doce como mel, porque o Senhor comunica a salvação. Agora olha comigo Ezequiel capítulo 2, por gentileza. Ezequiel também participou de uma cena simbólica, e lembra então que o João pega muitos desses textos simbólicos para construir o livro dele, e na vocação de Ezequiel, no chamado dele, de Ezequiel capítulo 2, 1-7,
Deus comunicou que ele seria profeta, especialmente para o próprio povo de Deus, e Deus já está adiantando. O povo para o qual eu estou te enviando é um povo duro, é um povo que não vai querer te ouvir. Mas independente de qualquer coisa, capítulo 2, versículo 5, quer eles queiram ouvir, quer eles não queiram ouvir, porque eles são casa rebelde, você vai falar para eles a palavra que eu estou te comunicando. E assim eles não vão poder dizer que não tem oportunidade, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. E aí então, capítulo 2, versículo 8, essa ideia simbólica para o Ezequiel, a mesma cena simbólica que aconteceu para o João lá em Apocalipse, diz capítulo 2, versículo 8, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Quer dizer, comunica aquilo que eu disser para tu comunicares. Prega a minha palavra na íntegra. Abre a boca. Come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, e nela estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Uma mensagem difícil de ser pregada, porque falava das consequências que viriam para um povo rebelde, como era o povo de Israel nessa época. Mas capítulo 3, versículo 1, ainda disse o filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu de comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu comi e na boca parecia como mel. Então a mesma ideia de Apocalipse, na boca parece como mel, mas tem lamentações, suspiros e ais também, especialmente para esse povo na época de Ezequiel, que estava completamente rebelde. Tá bom, gente? Então você sempre nota, se você estudar texto do Velho Testamento, que tem linguagem simbólica, para estudar Apocalipse depois você vai entender tranquilamente, porque o que João faz é pegar esse material de construção da literatura apocalíptica do Velho Testamento para escrever o livro dele de Apocalipse. E você entende que literalmente nem Ezequiel nem João comeram o livro, mas é uma ideia que comunica, absorva a minha palavra e pregue exatamente aquilo que eu quero que você pregue. E aí, lá em Apocalipse, capítulo 10, o que foi dito para João, capítulo 10, versículo 11, depois dele comer o livro, você precisa continuar profetizando. Você tem ainda trabalho para fazer. Quer dizer, os 7 trovões você não vai revelar, porque juízos parciais não vão mais acontecer. Mas você ainda vai continuar trabalhando porque tem mais coisa para você revelar. Tá bom? Fernando, por gentileza. Ô, João, a pessoa quando estuda muito, ela diz, eu estou engolindo os livros. Né? É uma ideia também, né? Eu estou engolindo os livros para ver se eu aprendo, né? Exatamente, né? Isso Foi mesmo, isso meu que ele amado. fez com a palavra lá, né? Isso mesmo. Muito bom. Agora, você lembra que entre o 6º selo, no final do capítulo 6, e o 7º selo, no capítulo 8, teve um intervalo. E lá no capítulo 7, Deus selou os seus servos com selo na testa. E, de novo, uma ideia tirada de Ezequiel, capítulo 9. E lá tinha um homem com o estojo de escrevente na mão, e saiu marcando em Ezequiel 9 todos aqueles que suspiravam e gemiam por causa de todas as abominações que se cometiam no meio de Israel. Quer dizer, ele marcou os fiéis. E somente depois dele marcar os fiéis é que vieram 6 homens, assim, matando geral, todos aqueles que estavam desobedecendo o Senhor. Quer dizer, juízo caiu sobre aqueles que não foram selados, porque somente os selados representavam o povo de Deus em Ezequiel 9. A mesma ideia João trouxe para cá, para Apocalipse capítulo 7, e os 144 mil não é um número literal, mas representa a totalidade do povo de Deus. Nós tivemos 12 tribos no Velho Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, 12 vezes 12 vezes 1.000, 144 mil é só uma representação do número do povo de Deus. Em Apocalipse 7, antes que os 4 ventos caíssem, porque tinham 4 anjos segurando 4 ventos, que representava juízo que iria cair sobre o império, foram selados esses 144 mil. E somente depois do povo de Deus na terra estar protegido lá, é que os anjos então soltaram os 4 ventos, ou soltariam os 4 ventos para cair juízo parcial sobre o império. E Apocalipse 7, 9 a 17 representava a igreja que, mesmo protegida
era perseguida, estava morrendo, mas a morte não era derrota para os selados, porque eles estavam indo para a glória. E Apocalipse 7, 9, 17, agora a igreja que era triunfante na terra estava glorificada no céu. De maneira que o cristão nunca perde, por isso que nós somos mais que vencedores. Se somos na terra, somos os selados de Deus, protegidos por Ele. Não significa ausência de perseguição e ausência de morte. Mas significa que se a gente morre no Senhor, porque somos perseguidos, então nós acessamos diretamente o trono celestial e eterno. Então, esse foi o intervalo entre o sexto e o sétimo selo. Agora nós estamos no intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. E Apocalipse 11 vai tratar do mesmo tema de Apocalipse 7 com símbolos diferentes. É só isso que está acontecendo aqui. Tranquilo? Mas olha, capítulo 11, versículos 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, a ideia de 1 metro. 1 metro. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Sempre no Velho Testamento, a ideia de medir santuário é a ideia de proteger. E o santuário de Deus no Velho Testamento, ou a cidade de Jerusalém no Velho Testamento, em alguns textos simbólicos, também foi medido para mostrar. Eu vou mostrar agora um texto para vocês de Zacarias 2. Olha comigo em Zacarias capítulo 2. Lembra que em Zacarias o povo está voltando do cativeiro e Deus está permitindo que então eles reconstruam a ideia de Jerusalém e o templo, e agora simbolicamente Deus vai mostrar para Zacarias que ele está disposto a defender o seu povo. E aí então a terceira visão, e lembra que Zacarias também é um livro apocalíptico que se usa muito de símbolos. Então a terceira visão em Zacarias 2. Zacarias lá tornou a levantar os olhos e ele viu. E eis um homem que tinha na mente um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o comprimento da cidade de Jerusalém. Lembra que cidade de Jerusalém, templo de Deus, representava a morada de Deus aqui na terra e o reinado dele entre o seu povo, que era o povo israelita, que tinha como capital Jerusalém. E aí, versículo 3, eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo saiu ao seu encontro, e lhe disse, corre e fala a este jovem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao seu redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. A ideia eu vou ser o muro de Jerusalém. Mede a cidade, mas eu vou proteger a minha cidade na medida em que você mede ela. Agora olha para Apocalipse capítulo 11, então, que nós estamos estudando agora. João pega essas ideias dos textos simbólicos e apocalípticos do Velho Testamento e traz para cá. Agora é dado um caniço para ele, João, semelhante a uma vara. E ele é ordenado medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram nele. Por que ele está medindo? Porque quando mede o templo de Deus e os que nele adoram, está medindo o povo de Deus. A ideia, estes são os meus protegidos, mede eles. É a mesma ideia do selar no capítulo 7, a testa dos seus protegidos. Agora ele tá medindo aqui os santuários que nele adoram. E você lembra que no Novo Testamento, o templo do Senhor não é alguma coisa física em Jerusalém, mas o povo do Senhor, a sua igreja é o seu templo. 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6, 19, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nós somos o templo do Senhor no Novo Testamento. Então, uma ideia simbólica nesse capítulo 11, no intervalo entre o sexto e o sétimo selo, para dizer, eu sei quem são os meus protegidos. E o juízo que vai cair não é para os meus protegidos. O juízo que vai cair é para os perseguidores do meu povo, os que estão se levantando contra o meu reinado e o reinado do meu Messias. Essa é a ideia. Mas nota versículo 2: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Quer dizer, não meça os gentios. Esses perseguidores não fazem parte do meu povo. E o juízo é para eles. O meu povo está selado, capítulo 7, ou está medido, no capítulo 11, eu sei quem eles são, e eles estão apanhando do Império Romano, mas eles não vão apanhar de mim. Quem vai apanhar de mim vão ser
os perseguidores e a ideia. E aí, capítulo 11, versículo 2, para esses gentios que representam os perseguidores do império, diz aqui que a eles, por 42 meses, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. A ideia de um tempo de tribulação intenso que aconteceria na perseguição contra o povo de Deus. Queridos, 42 meses é um número simbólico. 42 meses, capítulo 11, versículo 2, no final, é a mesma coisa que capítulo 11, versículo 3, 1260 dias. 42 meses ou 1260 dias dá igual a 3 anos e meio. 3 anos e meio é metade de 7. 7 em Apocalipse é um número perfeito. Quer dizer que vai haver um período de perseguição que seria intenso aqui contra a igreja, mas um período que iria terminar. Não é 7, não é algo perfeito. É metade de 7. 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses, em que esses gentios iriam, nessa cena simbólica, perseguir o povo de Deus que está medido e protegido pelo Senhor. Tranquilo? Dá para entender a ideia? Beleza? Eu fiz enquete lá no grupo da Igreja de Cristo Zona Sul, fiz 2 enquetes do capítulo 11, então a primeira resposta está aqui. O templo aqui representa a igreja protegida, que estava sendo perseguida. Deus mandou que fosse medida, mas o santuário exterior, quer dizer, a parte de fora do templo, os gentios que não me pertencem, não mede eles, que eles não fazem parte do meu povo. Eu sei que eles estão perseguindo minha igreja, mas é por 42 meses, 1260 dias, metade de 7. É intenso, mas vai findar. Essa é a ideia dos capítulos 11, versículos 1 e 2. Tranquilo? Hein, João? Opa, João, Fernando. dá para ter uma ideia, assim, ao pensar, quando a gente lê aqui, que esse medir essa extensão seria como contar as pessoas que estão lá, ou saber quem são eles que estão lá. Dá para entender assim? É a mesma ideia de selar cada um no capítulo 7, quer dizer, Deus sabe quem são os seus. Só que aqui, ao invés de um selo marcando quem são os seus, ele está medindo os seus, que são o seu templo, que são os que o adoram, que é a sua igreja. Esses estão medidos, Deus sabe quem eles são. Os gentios não precisam medir. Esses que estão perseguindo não fazem parte do meu povo, o juízo vai cair sobre eles. Eles perseguem por um tempo, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, que é metade de 7, mas depois da perseguição eu vou dar a vitória para o meu povo. E o que vai acontecer agora nos capítulos 11, 3 a 14, é justamente a história do que a igreja estava enfrentando no primeiro século. E, de novo, vai combinar com o capítulo 7, que você lembra do capítulo 7, tinha a igreja selada na terra, que estava, assim, guerreando, né? E morrendo por causa do testemunho de Cristo, mas na medida em que morriam, iam diretamente para o templo de Deus celestial, iam diretamente para a glória. E essa ideia vai ser comunicada aqui agora dos capítulos 11, versículos 3 a 14. Quer dizer, eu sei quem são meus selados, eles estão aí militando na terra, eu sei que eles estão morrendo por causa da perseguição, mas depois eu ressuscito eles e levo eles para a glória. Através dessa história, a mesma mensagem vai ser comunicada. E nota que é uma mesma mensagem comunicada nos 2 intervalos, entre o 6º e o 7º selo, lá no capítulo 7, e agora entre a 6ª e a 7ª trombeta aqui no capítulo 11. Então é uma mensagem que se repete só com símbolos diferentes. Tranquilo? Então vamos lá, capítulo 11, versículos 3 a 14 diz o seguinte: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Lembra, 42 meses ou metade de 7. E elas vão profetizar vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem, têm autoridade também para converter as águas em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado.
Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão os presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai, que vai ser a 7ª trombeta. Ok? Então, o que a gente tem agora, capítulo 11, versículos 3 a 14, é justamente uma história simbólica que representa a história do que está acontecendo com a igreja no primeiro século, nessa época em que está sendo perseguida. Diz que darei as minhas 2 testemunhas que profetizem, preguem durante esses 1.260 dias, durante esse período de perseguição. E elas pregam ou profetizam vestidas de pano de saco. A ideia de vestido de pano de saco é a ideia de luto, é a ideia de pregar em meio às aflições, porque é um período de perseguição. E diz versículo 4 que são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. O que são essas 2 oliveiras e esses 2 candeeiros? Diversas vezes no Velho Testamento, a ideia de oliveiras representou o povo de Deus. E num contexto muito específico de Zacarias capítulo 4, tinham 2 oliveiras que representavam os 2 ungidos do Senhor. Naquele contexto era Zorobabel, o governador, descendente de Davi, representando a linhagem dos reis, e Josué, que era o sumo sacerdote, que representava a linhagem de Arão, que era a linhagem do sumo sacerdote. E esses 2 estavam sendo utilizados pelo Senhor como ungidos para ajudar na reconstrução do povo do Senhor depois da volta do cativeiro. Agora, aqui nesse texto, está falando que são as 2 oliveiras, e sempre representou o povo de Deus no Velho Testamento, e são também dois candeeiros que se acham diante do Senhor da terra, ou em pé diante do Senhor da terra. Olha comigo para Apocalipse capítulo 1, versículo 20, por gentileza, meus queridos. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Você lembra que no primeiro capítulo Jesus se apresentou glorificado e ele tinha 7 estrelas na mão e ele andava no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí depois, capítulo 1, versículo 20, teve a explicação do que representavam as estrelas e os candeeiros. Capítulo 1, versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas e os 7 candeeiros são as igrejas. Então, capítulo 11, versículo 4, a ideia de 2 candeeiros está representando a igreja. São 2 testemunhas que estão representando nesse texto a igreja. Está pregando no primeiro século nesse momento de aflição e nesse momento de perseguição. É lógico que ele vai pintar a história agora com cores do Velho Testamento. São 2 testemunhas que parecem Moisés e Elias por causa dos milagres que eles fazem, mas não é Moisés e Elias. De novo, ele está só pegando a ideia de material de construção do Velho Testamento para comunicar, então, a mensagem de que o povo de Deus ou a igreja aqui está sendo perseguido, mas está sendo dado para a igreja poder de, inclusive, fazer milagres em meio às suas pregações, assim como no Velho Testamento, Moisés e Elias, como testemunhas de Deus, também faziam milagres, seja para confirmar a palavra, seja para combater os inimigos. Agora, dito isso, versículo 5 diz que se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. E elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Isso Elias fez em 1 Reis 17. E, além disso, eles têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. E essa é a ideia do que Moisés fez contra o faraó no Egito, bem como para ferir toda a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, eles estão pregando de maneira ativa, eles têm poder para realizar milagres, seja para confirmar a palavra, seja para, enfim, combater os inimigos. E versículo 7,
Quando então acaba o tempo de testemunho deles, os 42 meses ou os 1260 dias, surge uma besta do abismo. Capítulo 11, versículo 7. A besta é apresentada para a gente aqui, mas não é explicado para a gente ainda quem ela é. Depois, a partir do capítulo 13, a gente vai estudar sobre quem é essa besta. Mas a besta não é como na linguagem portuguesa nos dias de hoje, quando a gente quer chamar alguém de bobo ou de abobado, né? Besta aqui, na língua portuguesa mais antiga, e até no dicionário ainda tem isso, representa animal, representa fera. E do contexto de Apocalipse 7, nós tivemos bestas lá também que surgiram do mar, e lá representava 4 impérios sucessivos, sendo um último animal terrível que representa o Império Romano. E aí vai ligar depois com Apocalipse 13, eu vou mostrar isso para vocês. Mas a besta aqui, capítulo 13, 11, versículo 7, ela está surgindo do abismo, está pelejando contra as testemunhas, que representa a igreja, e está vencendo, e está matando a igreja. Lembra que Jesus sempre enviava as testemunhas dele de 2 em 2, e é por isso que João também pegou aqui a ideia de 2 testemunhas que estão representando a igreja. É até uma ideia do Velho Testamento, Deuteronômio 19:15, que pelo depoimento de 2 testemunhas qualquer fato se estabelece. Então, por isso Jesus enviava de 2 em 2, mas está representando a igreja. E aí, depois que a besta peleja contra a igreja, aqui representada por essas 2 testemunhas, vencendo-as e matando-as, versículo 8, o cadáver dessas 2 testemunhas fica estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente, nota que não é uma ideia literal, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. A cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que ele está usando essas... Na verdade, é zero geografia aqui, né, gente? É porque é um texto simbólico. Porque Sodoma ficava na região da Palestina, e é uma cidade mesmo. E uma cidade do Velho Testamento que se rebelou contra o Senhor e juízo caiu sobre ela. E está usando essa ideia, então, de Sodoma justamente contra o Império Romano agora. Porque eles estão se rebelando contra o Senhor e juízo vai cair sobre eles. Mas está falando também em Egito como cidade. A gente sabe que o Egito não é cidade. A gente sabe que Egito era um país. E foi um país que oprimiu o povo de Deus. E depois de tanto oprimir o povo de Deus, sobre eles também caiu juízo. E a ideia, então, do versículo 8, utilizando essas cidades como símbolo espiritual do que o Império está fazendo, o Império Romano está fazendo contra a igreja, e, de novo, de maneira simbólica, está dizendo, onde também o seu Senhor foi crucificado, que é Jesus. A gente sabe que Jesus foi crucificado em Jerusalém, mas aqui ele não está usando a ideia literal de Jerusalém como cidade onde o Senhor foi crucificado. Aqui é uma ideia simbólica. Na realidade, quem crucificou o Senhor foram os romanos, e por isso ele está utilizando o local onde o Senhor foi crucificado como uma ideia simbólica e espiritual do porquê o juízo vai cair contra o Império Romano depois. E versículo 9, depois que as testemunhas morrem, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações estão contemplando os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. De novo, agora não metade de 7 anos, mas metade de 7. A ideia é de um período curto de tribulação, inclusive agora um período curto até de morte, 3 dias e meio. E eles não permitem com que esses cadáveres sejam sepultados. Ora, não permitir que um cadáver seja sepultado estabelecer a máxima desonra sobre aquelas pessoas. Todos nós sabemos que a última honra que a gente pode dar para um morto é dar pelo menos um sepultamento digno para ele. E aqui esses perseguidores não permitem que esses cadáveres das 2 testemunhas que representam a igreja sejam então sepultados, mostrando a máxima indignidade da igreja em meio à perseguição. E aí, versículo 10, os que habitavam sobre a terra estavam alegres por causa deles, estavam realizando festas e enviando presentes aos outros, porque os 2 profetas estavam atormentando a terra. Como é que as 2 testemunhas estavam atormentando a terra? Com a pregação deles. Vocês lembram que a pregação do evangelho não é só mel. A pregação do evangelho diz, olha, se arrependa. Se você não se arrepender, você vai ser condenado. E agora, como as testemunhas foram silenciadas pela perseguição da besta, os perseguidores que não querem se arrepender estão fazendo festa porque não estão mais sendo atormentados com a pregação das testemunhas. Mas foi só uma vitória aparente contra a igreja. Versículo 11. Depois dos 3 dias e meio,
um espírito de vida veio da parte de Deus e penetra nas duas testemunhas e elas se erguem sobre os pés. E aí, sobre os perseguidores, logicamente, veio grande medo. Quer dizer, a ideia aqui da ressurreição. Mas não só a ressurreição, versículo 12, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E aí subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram de novo. É a mesma ideia do capítulo 7. Lá eles foram selados, os 144.000, demonstrando, é o meu povo de Deus que está militando na terra. E se morrer, 7, 9 a 17, imediatamente na presença de Deus. Aqui, início do capítulo 11, mede o meu templo, mede os meus adoradores, não mede os gentios, eles são perseguidores, mede o meu povo, que é o meu povo que está militando na terra, que estão pregando, representado pelas duas testemunhas. Agora, por causa da sua pregação ativa e fiel, depois de um tempo de pregação, são perseguidos e mortos. Os perseguidores até vibram com essa falsa vitória aparente, mas depois de 3 dias e meio, o que aconteceu com a igreja militante que morreu? Ressuscitou e foi para a glória de novo. A igreja, apesar de estar sofrendo severa perseguição, é uma mensagem muito forte para os mártires que no primeiro século estão na iminência de também serem mortos como os irmãos foram. E aí essa mensagem de Apocalipse está dando um profundo encorajamento. Não se preocupem com a morte. Eu conheço vocês, vocês estão selados e medidos, eu sei quem é o meu povo. E se vocês morrerem, tudo tranquilo, vocês são mais que vencedores. Vocês vão ressuscitar e vocês vão estar na glória comigo. Essa é a ideia, tanto do intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, como do intervalo entre o sexto e o sétimo selo, lá no capítulo 7. E aí, então, versículo 13, naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse contexto aqui representa Roma, que é a capital do império, e morrem no terremoto 7.000 pessoas. A ideia é de muita gente acaba morrendo porque o juízo de Deus está caindo. E ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Ora, nem sempre que pessoas dão glória ao Deus do céu representa a ideia de que se converteram. Às vezes é dar glória ao Deus do céu no momento em que o juízo está caindo, e depois já se voltam para fazer o que não devem de novo. Isso acontecia com o faraó toda hora. Isso aconteceu com Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, ele glorificou a Deus, e no capítulo 3 ele constrói uma estátua de ouro que representa ele para adorarem ele. E no capítulo 4, depois de glorificar a Deus no final do capítulo 3, Deus tem que disciplinar ele de maneira forte, ele vira quem é um animal, e no final do capítulo ele glorifica de novo. Então, nem sempre a ideia de glorificar representa uma real conversão. Mas aqui, eles glorificam meio que pelo medo, porque eles veem a ação de Deus ao ressuscitar suas testemunhas que representam a sua igreja. Mas o juízo está caindo sobre eles. Lembra, eles são os gentios. Eles não estão medidos, eles são os perseguidores. E Deus está então defendendo o seu povo e está trazendo juízo contra os perseguidores. E aí, 14, passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai, e vai ser a 7ª trombeta, que é o último texto dessa noite, daqui a pouquinho. Tá bom? Dá para entender, meus queridos, ligando todos os contextos? A gente está tentando unir todas as coisas assim para ficar sem dúvida, né? Ô, João, esse Opa, selo, contigo, Fernando. selo também dá para ligar com aquilo que Deus mandou fazer, passar aquele sangue do cordeiro na porta para que a praga não entrasse também lá no Egito, né? Acho que liga ali Justamente. também, né? Aquilo mostrou que na aliança de Deus ele conhecia os seus. Excelente. Muito bom, Fernando. Muito bom. Então, finalmente, chegamos à 7ª trombeta. Os 6 selos representaram juízos parciais. A igreja estava na expectativa do 7º selo, mas o 7º selo se abriu em 7 trombetas. E as 7 trombetas foram mais juízos parciais. E ao final da 6ª trombeta, depois de tanta desgraça contra os perseguidores, eles não se arrependeram. Ia ter 7 trovões, mas Deus disse: não escreve, não tem mais demora. Eu vou acabar com os perseguidores, mas antes eu estou medindo o meu povo aqui. Eu conheço quem são os meus, não mede os gentios, eles são os perseguidores, esses romanos. E aqui tem uma história da minha igreja, isso aí que está acontecendo. Vocês estão testemunhando, está acontecendo perseguição da besta, tem morte, mas não se preocupe, se vocês estão morrendo pelo testemunho firme que estão sustentando de mim e do meu filho, eu ressuscito vocês e vocês estão vindo para a glória. E aí então agora a gente vai ter a 7ª trombeta finalmente. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo:
o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Sétima trombeta anuncia aquela ideia que a gente leu no Salmo capítulo 2. A ideia é, Deus havia estabelecido o seu reinado e o reinado do seu Messias. A igreja era o povo sobre o qual o Senhor estava reinando no primeiro século. Mas as nações inimigas estavam contestando o reinado do Senhor e perseguindo o seu povo. Agora, na sétima trombeta, Deus vai derramar a sua ira, e derramando a sua ira e defendendo a sua igreja e realmente condenando os perseguidores, o que nós temos aqui é um hino que manifesta o reino do nosso Senhor se estabelecendo na prática. Não é que o Senhor não reine, mas quando o Senhor manifesta o seu reinado de uma maneira prática e visível, de uma maneira mais impactante e convicta, a gente acaba manifestando em louvor o reino visível pelas suas ações, e o Senhor acaba demonstrando. E aí, 16, os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Lembra o Salmo 2? As nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. O Senhor dá o galardão para os teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, mas aqueles que perseguem, os destruidores, o Senhor destrói também. Quer dizer, o Senhor assumiu o reinado dele e o Senhor manifestou o seu juízo e colocou as coisas nos seus devidos lugares. Perseguidores destruídos e a igreja militante, agora triunfante e glorificada e recompensada. E aí, capítulo 11, versículo 19, se abre o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Agora, capítulo 11, versículo 19, a gente não precisa se assustar num livro que se utiliza de símbolos do Velho Testamento para imaginar que literalmente a Arca da Aliança está lá no céu. Ele pega a ideia da Arca da Aliança, que aqui na terra foi colocada no templo do Velho Testamento e que representava a aliança que Deus tinha com o povo dele. E agora, então, ele pega essa ideia de lá e traz para cá no seguinte sentido: Deus sabe que ele tem uma aliança com o seu povo. E para nós pode parecer muitas vezes demorado. Parece que o Senhor está demorando em manifestar que ele reina mesmo. Parece por vezes que pode estar demorando a ideia do Senhor derramar o juízo e defender o seu povo. Mas o Senhor sabe da aliança. E ele, de fato, defende o seu povo e traz o seu juízo. No capítulo 11, poderia se encerrar o livro de Apocalipse. Mas agora, a partir do capítulo 12 em diante, vai ser apresentado de uma outra perspectiva, e de uma perspectiva que se aprofunda mais. A ideia é que, versículo 11 e 18, chegou, porém, o tempo da ira do Senhor. E o que a gente vai ter no capítulo 15 e 16 são 7 taças de ira do Senhor contra o império. Mas lá não vão ser juízos parciais, porque juízos parciais não adiantou, eles continuaram com o coração endurecido. A gente viu o final do capítulo 9, versículo 20 e 21. O que vai cair nas 7 taças de ira é a ira total de Deus contra o império. E qual que vai ser o grande drama daqui para frente? No capítulo 12 e 13 vão ser apresentados os inimigos da igreja. O diabo, a besta que emerge da terra, representado pelo Império Romano e o seu imperador Domiciano, e a segunda besta que emerge da terra é a falsa profecia que sustentava a adoração ao Império Romano. Então tem Satanás e os seus aliados de um lado. Do outro lado, capítulo 14, tem Cristo e os seus 144 mil selados, Cristo e o seu povo. E a batalha está acontecendo. Quem vence? Capítulo 15 até capítulo 20, isso vai ser respondido. Quem é que vence essa batalha? E aí, então, o capítulo 21 e 22 vai ser novo céu e nova terra e vai representar para a gente a eternidade. Tá bom, meus queridos? Apocalipse, então, capítulos 10 e 11 essa noite. É isso que nós tínhamos. Deus possa te abençoar. E se você tiver mais alguma pergunta ou comentário, fique à vontade.
Só diria, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Isso mesmo, isso mesmo. Bacana. Muito bom, João. Bem Já viu, explicado. já viram o UFC, boxe, essa coisa? Desse lado, pesando tantos quilos, e tem o cartel de tantas vitórias, ele tem uma envergadura tal, etc. E desse outro lado tem o oponente com envergadura tal, pesa tanto, com tantas vitórias no seu cartel, e aí então depois começa o combate. Capítulo 12 e 13 é isso. Desse lado, Satanás e seus aliados. Capítulo 12 e 13. Capítulo 14, desse lado, Cristo e o seu povo. O que vai dar nessa batalha aí? Capítulo 15 até o 20 vai responder. E aí 21, 22, eternidade. Tá bom? Só para que você entenda de maneira didática o que nos resta ainda no livro de Apocalipse. Desculpa ter me estendido 10 minutos, eu acho que eu estava com saudade de falar com vocês. Mas, enfim, é, Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida também. E se Deus Amém. permitir, na quarta que vem a Amém. Glória a gente Deus. segue com o texto de Amém. Apocalipse. Tá bom? Deus Qualquer abençoe. coisa que você tenha dúvida ainda, você tem o meu WhatsApp aí, você pode conversar pessoalmente também, que eu respondo se eu souber lá no WhatsApp, tá bom?